bem-vindos ao podcast Coisas de Mulher. Hoje nós vamos ter um papo incrível sobre a depressão e a minha família. Eu quero que você acompanhe esse podcast com muita expectativa. Nós vamos ter convidados maravilhosos. Nós vamos ter Manuel Dias aqui conosco e Camila. E eles são um casal maravilhoso, né? Tem 2 filhos lindos, Caio e Tessa. Maneco faz parte da diretoria do nosso ministério, professor do Rema, Escola de Ministros, Escola de Missões. Se abrir mais uma escola, ele vai ser professor também. Né? Camila também é professora do Rema, ministra tão maravilhosamente cheia de unção na nossa igreja. E certamente vai ser um tempo abençoador. E eu queria dar boas-vindas para vocês. Obrigada por estarem aqui. Amém. É bom demais estar aqui e poder compartilhar, né, daquilo que Deus tem para as nossas vidas como um Deus restaurador mesmo. Amém. Amém. Para nós é um prazer incrível, né, poder realmente compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, né, através da palavra que liberta, nos libertou e continua nos libertando todos os dias. Isso Amém. mesmo. Muito bom. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Né? As pessoas, às vezes, no meio cristão, né, até sofrem, mas tratam como se fosse uma coisa assim, abstrata, ou como se fosse algo assim, não, é falta de fé, é falta de orar, é falta, né? Mas a gente vai se aprofundar sobre esse assunto e eu tenho certeza que a experiência de vocês vai alcançar muitas pessoas que estão em casa, mulheres e homens. A gente deixa vocês darem uma espiadinha, tá tudo bem. Então vamos lá, Cá, vamos começar com você, né? Eu sei que você viveu um quadro de depressão, um quadro depressivo, e eu queria saber assim, como foi esse caminho, né? Como você descobriu que estava com depressão? Como foi que esse diagnóstico chegou para você? Então, eu na gravidez de Caio Petros, né, em 2013, eu tive uma gravidez de risco. Então, aquilo ali já foi meio que um baque para mim, porque eu tive que me afastar de todas as atividades, né, ficar em casa. Maneco, ministro itinerante, viajava, ele tentava o máximo ficar em casa comigo, mas aquilo ali meio que para mim assim, me pegou desprevenida. E então eu me via muito sozinha em casa e muitas coisas ficavam passando pela cabeça. O medo batia a porta, né, de perder o bebê ou de acontecer alguma coisa. E muitos pensamentos vinham à minha cabeça e meio que eu não acatava aquilo, eu não rebatia, sabe? Deixava lá, né? Talvez, pode ser, misericórdia, mas não batia, não né? Combatia. Não combatia contra aqueles pensamentos, achando que aquilo ali eram meus mesmo, né? E eu me lembro de uma vez que eu tive um sonho. O Senhor sempre nos avisa. A gente é filho de Deus, o Espírito Santo não sempre... Não é pego de surpresa, não. Ele sempre nos sinaliza. E eu me lembro do livro Autoridade do Crente, né, de irmão Reagan, onde Sim. ele fala que a gente não impede que os passarinhos rodem na nossa cabeça. Mas a gente impede que eles façam ninho. Sim. A gente pode impedir que eles façam ninho. E eu tive um sonho assim, com a minha cabeça cheia de ninhos, de ovinhos. E eu acordei e falei pra Maneco, não foi Maneco? Uhum. E eu, o que isso quer dizer? E assim, não fui orar. O Senhor fala muito comigo através de sonhos, assim, muito interessante. E eu não é besteira, fui deixando passar. E aqueles pensamentos foram aumentando, foram me debilitando mesmo. Eu já me via, Maneco, viúvo, casando com outro. Eu já tinha casado. Misericórdia. Misericórdia, tu casou, né? Já tinha arranjado já alguém, dá certinho com fulano, vai dar certo pra cá. Foi desse jeito. E eu achando que aquilo ali eram meus, problemas meus, que assim, era eu que tinha nascido com um problema e eu, enfim, né? Aí Caio nasceu. O parto ocorreu bem, assim, graças a Deus, a gente não teve mais nenhuma intercorrência, ele nasceu bem. No pós-parto, foi um pós-parto tranquilo. Eu tive, assim, uma semana que chama, né, da acomodação hormonal, que eu fiquei meio baqueada, assim, mas recuperei. Cuidei de Caio. Caio cresceu com 3 anos, quase 3 anos, eu engravidei de Tessa.
né? E na gravidez de Tessa, começou a voltar as mesmas coisas. Tive também intercorrências na minha gravidez. Tive que ficar de repouso novamente. E começou além dos pensamentos, de vir realmente aquela incapacitação. Eu não conseguia me levantar bem de manhã, eu não conseguia fazer as minhas atividades. Eu tinha que fazer muita força para ir à igreja. Eu não conseguia ver pessoas, eu não queria sair. Isso já na gravidez. Então, foi quando eu vi, não, isso não é normal. Isso não está normal. E eu procurei ajuda, né? Falei com Suelen. Suelen, eu não tô bem. Eu tô tendo que fazer muito mais força para fazer as coisas comuns, né? do dia a dia. E foi aí que ela me encaminhou para psicóloga. E eu comecei a conversar com a psicóloga. Ela falou, ó, Camila, você tá sofrendo de ansiedade, algum transtorno de ansiedade. E foi aí que eu fui começar a ver que não se tratava apenas de um problema, assim, emocional, de desânimo, né? Uma tristeza pontual, um momento, não. Era uma coisa, assim, que me acompanhava a vida toda, mas eu não percebia. Eu era uma pessoa muito ansiosa desde pequena, mas, assim, eu não percebia que aquilo ali não era o normal, não era o que Deus tinha para mim. E os gatilhos dos hormônios da gravidez acentuaram, né? Isso, e quando foi aí que a psicóloga falou, Camila, provavelmente você tem algum transtorno psicológico e que você precisa de acompanhamento médico. E foi aí que eu fui procurar o psiquiatra, né? E fui diagnosticada com transtorno de ansiedade e episódios de depressão pós-parto, né? Ah, tá. E Tessa nasceu, depois que Tessinha nasceu, agravou profundamente. Eu não conseguia, mesmo fazendo a terapia, eu falei com a minha ginecologista, né, obstetra na época, ela me medicou, mas eu não estava vendo melhora. Então, assim, quando eu tive Caio, eu amava cuidar de Caio. Eu olhava para Caio, eu quero ter 10, eu quero ter mais 20 filhos. E de Tessa, eu não tinha mais assim, eu olhava para ela, era como se eu tivesse anestesiada. Eu não tinha ânimo, era como se eu não amasse, porque eu não conseguia cuidar dela. Eu acordava de manhã, Senhor, por que eu tô aqui? Eu não sirvo, eu não tô fazendo mal à minha família. Era um sentimento de culpa, um sentimento de incapacitação todos os dias, todos os momentos, até para fazer um café da manhã, se eu queimasse o ovo, aquilo ali para mim era um problemão. E a desesperança, né, Ká? Que também é um sinal desse quadro de depressão, de você ficar pensando assim, não, isso aqui nunca vai melhorar, tá ruim, e como é que sai disso aqui, né? E vai que enforcando, né, a pessoa. Vai sufocando, né? Eu olhava pra Maneco e eu falava, Maneco, eu não me reconheço, eu não sou assim, por que eu tô assim? Eu não faz sentido, mais nada faz sentido pra mim, nada eu faço bem. Eu não sei porque que você casou comigo. Eu não sei, eu não sou uma boa mãe. Era tudo, era péssimo. Minha culpa, minha máxima culpa. Era desse jeito. Mas aí, Maneco, você vendo essa mudança de comportamento da Camila, né? Como foi pra você e que impacto isso trouxe, assim, pra família em si? Então, eu creio que algo que aconteceu foi ter uma noção um pouquinho sobre esse tema de comportamental, foi me dando passos para administrar. O homem, ele é mais introspectivo, mas eu acho que a leitura algumas vezes disso e o fato de ter ensinado já um pouco sobre alma, sobre comportamento, sobre... Fala. Exatamente. Você ensina onde? Eu ensino na escola de ministros, né, hoje, e de missões também. Um tema que é sobre relacionamento e crescimento emocional. Eu faço um pouquinho uma abordagem sobre alma, sobre se conhecer. Então, ter um pouquinho de noção foi muito interessante para eu poder entender, né, o quadro que ela estava. Porque enquanto você estuda dos outros e no livro, é um pouco teórico. Mas quando você vai conviver e ter que ajudar alguém,
esse suporte me deu uma habilidade. Sim. Mas, como tudo, foi bem artesanal. Eu tive que experimentar de uma inspiração, da graça de Deus, né? A conversa foi interessante. Camila fala, né? Ela gosta de conversar, eu também, mas às vezes a ausência da comunicação leva um tempo. E aí, quando ela foi falando da seriedade e da importância de buscar a psicóloga e num outro momento a psiquiatra, aí você vai vendo a gravidade. A gente pensa que é algo que não pode acontecer com a gente, nem com a pessoa perto da gente, mas eu diria, eu não vou dizer que é normal, mas pode acontecer. É como nós cristãos, talvez a gente sabe e entende que doenças podem bater a porta e a gente entende a nossa cura em Cristo Jesus. Mas eu gosto do que irmão Reagan diz no livro Igreja Triunfante: alguém pode adoecer da alma tal qual se adoece do corpo. Sim. E não é uma coisa, né? Tem gente que leva para um extremo. Se eu estou com depressão é que eu estou ficando quase louco, que eu perdi minha identidade. Não. Eu acho que a minha experiência, eu já tinha uma noção pela leitura, então poder ajudar e conduzir Camila para que ela pudesse sair daquilo, foi bem importante esse toque. No contexto familiar, né, eu creio que veio mesmo uma graça para a gente poder conduzir. Eu creio que a falta de habilidade nisso pode gerar alguns transtornos. Talvez um debate como esse vai trazer um pouco de clareza para que a gente possa entender que, mesmo nunca tendo experimentado uma situação, existe um caminho em Deus para sair dela. Amém. Muito bom. Eu quero aproveitar e falar do Rema, né? Camila mencionou o livro Autoridade do Crente, e nós temos uma matéria no Rema que chama Autoridade do Crente. E ela traz essa consciência de quem nós somos em Cristo e como a gente se posicionar. Se posicionar a respeito dos pensamentos que vêm para nós, se posicionar a respeito das enfermidades que batem à nossa porta. A gente também tem uma matéria chamada Cristo, aquele que cura, né? Mas essa matéria, a Autoridade do Crente, ela traz luz para nós, como nos posicionarmos a respeito da vida e a vontade de Deus, e a gente exercer a autoridade sobre as circunstâncias que vêm contra nós. Porque às vezes a gente aceita o que Camila falou, aqueles pensamentos começaram a chegar e aquilo você foi deixando ficar, você deixou o ninho aparecer, né? Então eu quero dizer para você, né, 2023 está chegando e você pode ser aluno do Rema. Então procura a unidade mais próxima de você, o Rema certamente vai te ajudar a se conhecer mais, conhecer aquilo que Deus pensa sobre você, quem você é em Deus. O Rema é um centro de treinamento bíblico interdenominacional e ele tem a duração de 2 anos, extremamente prático. Você vai para a aula segunda-feira, na terça-feira de manhã você pode aplicar aquilo que você aprendeu. Isso então mesmo. Eu quero motivar você, não é, Maneco? E assim, você falando uma coisa que eu também vivi, né, um quadro de depressão pós-parto. E assim, a gente vai ter também um podcast só sobre isso. E aí eu vou trazer Tiago também, né? Mas vocês falando e eu relembrando algumas coisas, né? E você falou, né? Às vezes as pessoas tratam não como uma enfermidade, mas como um diagnóstico e que você vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Mas, para mim, foi muito importante entender a depressão como uma doença. E também que ela está na mente, ela faz parte do nosso, assim, faz parte do nosso corpo, não, ela atinge parte do nosso corpo. Porque quando falava de depressão para mim, ou quando até mesmo eu falava, eu pensava em algo muito abstrato, né? Mas quando você pode lidar com aquilo, enfrentar aquilo, né? Não, Jesus levou todas as nossas enfermidades, então ele levou a depressão. Exatamente. Pensando um pouquinho no que você está falando e essa abordagem que você falou do Rema, né? O Rema é maravilhoso porque explica como o homem funciona, espírito, alma e corpo. E a Bíblia tem muito a falar sobre isso, né? É muito importante termos esse entendimento porque a Bíblia diz que devemos manter o nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis. Então tem uma responsabilidade da nossa parte da gente cuidar da nossa alma. E vou entrar um pouquinho no contexto, né, de como líderes, pastores, devem ter um pouquinho de noção desse assunto. É verdade. Porque a gente lida com pessoas. Com certeza. E, às vezes, no aconselhamento, é uma situação que a pessoa está vivendo. Mas quando existe um contexto de algum distúrbio,
né, emocional, psicológica, ela vai precisar de um pouquinho mais de ajuda. E se você tem um pouquinho de noção, você pode ajudar até uma certa medida. É verdade. Mas quando não está mais no âmbito daquilo que você pode ajudar, é preciso encaminhar essa pessoa para alguém especializada, para poder identificar, né, e como conduzir esse processo da pessoa sair daquela condição, especificamente aqui da depressão. Eu, ao longo de anos na vida ministerial, vivenciei isso. Mas talvez esse momento com Camila me deu uma habilidade de dizer, quando você diz eu vivenciei no contexto familiar, você vai mostrar os caminhos de como sair. Você falou agora aí sobre que a alma influencia o corpo e vice-versa. Porque eu lembro, lendo e estudando sobre o tema, que pode existir a depressão química, que pode ter origem hormonal, pode ter origem até de substâncias, vitaminas, minerais, que se tiver em níveis baixíssimos, a pessoa pode ter depressão que não é de uma origem psicológica. É verdade. Né? E como também pode ter, como Camila falou, de depressão que vem de pensamentos do que o diabo coloca. Sim, é verdade. Eu costumo dizer em alguns momentos na aula que a psicologia, no âmbito, né, de universitário, ela não explica pecado, ela não explica o poder do espírito humano nascido de novo, ela não explica a opressão demoníaca e que o diabo trabalha através dos pensamentos. Mas a Bíblia explica. É verdade. E quando a gente consegue separar e ver tudo com essas nuances, nós vamos ter um poder de ajudar a pessoa a superar em situações de uma forma mais veloz. É verdade. Agora, sair da depressão é um processo. Porque às vezes tem um ajuste químico, tem um ajuste da pessoa se ver de uma forma... eu gosto de dizer, na última versão, todo mundo teve problema, todo mundo viveu trauma, todo mundo viveu situações de rejeição, uns mais, outros menos, e isso causa alguns distúrbios, sim, mas tem como sair. O poder do evangelho é restauração. Então Deus é poderoso para restaurar, independente da situação que a pessoa esteja vivendo. Muito bom. Essa questão, né, que você mesmo mencionou, de como é um ataque profundo, né? Como é uma coisa profunda. Porque às vezes as pessoas tratam até a palavra depressão de uma forma superficial. Falam, eu tô deprimida hoje. Né? Acaba muito banal o povo falar, né? Isso assim, tô deprimido. Deprê. Eu tô deprê, né? Mas quase charmoso, né? Eu tava estudando também um pouco sobre isso, porque eu queria entender a questão fisiológica, né? E o que os médicos, assim, os profissionais da área falam, né? Que chama depressão, inclusive porque é um buraco que a pessoa entra. Né? Veio até da questão geográfica, depressão geográfica. Trouxe essa inspiração para o nome da doença. Então, assim, é uma... E também não é só tristeza, porque eu falo para você, eu acho que olhando para mim, eu não me sentia até nem tanto triste. Eu não me reconhecia, eu me sentia assim, sem expectativa, né? Era o que mais me pegava. Né? Eu sei que isso também é um aspecto da tristeza, mas assim, não é de ficar só chorando, porque tem vários comportamentos, né? Reações. Eu me sentia anestesiada. Não, coisas que me davam alegria não me davam mais. Sim. E coisas que eram pequenas, um problema pequeno para mim se tornava uma dimensional. Grande, né? Muito grande, né? Eu me sentia assim. Agora, só para a gente compor aqui. Né? Nesse tempo de estudo, e já faz alguns anos, eu encontrei tantos versículos na Bíblia, principalmente nos Salmos, que você vai ver que Davi, quando fala, talvez mudaram os nomes, mas é depressão, ansiedade, síndrome de Tristeza, pânico. E mesmo com todos os contextos, ajuda, questão de medicação, química, um apoio de alguém para ouvir, porque existe mesmo essa coisa de ouvir, ou ser ouvido, quem está com depressão, às vezes de expor, de ter uma ajuda. Tudo isso é importante, mas nada substitui o que Davi disse. Elevo a minha alma ao Senhor, ou busco ao Senhor quando eu estou angustiado, né? Aqui diz o Salmo 77, elevo a Deus a minha voz e clamo para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar. É verdade. E eu não estou descartando nenhuma das outras ajudas, e elas são importantes.
Nós vimos isso no momento do tratamento de Camila. Ela precisou de uma psicóloga, precisou desse apoio da psiquiatria, né? Eu já não tinha barreira nem preconceito, né? E depois de ver e perceber como foi importante para ela sair de todo esse contexto, eu vi que nós precisamos recorrer a todos os recursos para ajudar pessoas. Eu entendo que esse equilíbrio, né, Maneco, né, da gente entender assim, se alguém quebra o pé, você não fica constrangido de falar, vai no ortopedista, né? Então, assim, existem níveis também, né? Tem situações que realmente não vai ter essa necessidade, mas existem situações que o profissional ele precisa ser procurado. E agora, a gente tem que entender o que você está falando agora. Confia no Senhor. Lugar. A palavra de Deus pode tirar você daí. O poder de Deus está disponível para tirar você de qualquer buraco que você entre, né? Aí tem 2 livros que eu tô lembrando enquanto a gente conversa, que eu li até recentemente, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Né? O irmão Reagan, ele conta da mãe dele. Sim. Né? E que a mãe dele tinha transtornos assim, de quadros depressivos, de ansiedade. E como a mãe dele venceu pela palavra. E até foi um médico que falou para ela, resista a esses pensamentos. Né? E o Fé e Confissão. Que Charles Capps, ele fala sobre como os médicos, a medicação, muitas vezes é uma muleta para que você consiga ficar de pé forte. Porque às vezes quando você está naquele momento de crise, você precisa de uma ajuda. É como eu estava falando, por exemplo, você machucou o pé. Você vai... Precisa colocar o gesso, por exemplo, para imobilizar, para cicatrizar direitinho. Isso, eu sofri uma cirurgia, rasgou o músculo meu. Sim. Eu tive que ir para fisioterapia. Tem gente que na reabilitação vai precisar de um apoio. Mas, no fundo, a decisão de avançar era minha. É verdade. Eu preciso sair disso aqui, né? Então, essa coisa da força de vontade, o desejo de se levantar. E aí onde entra algo que eu falei agora aqui há pouco, né? Entender como funcionamos. Corpo, fora. Mas dentro eu tenho alma e tenho um espírito humano. Estar conectado com Deus no espírito, estar fortalecido no espírito, vai ajudar a sair dessa situação. Com certeza. Pessoal, deixa o like aí, compartilha esse vídeo, comenta também. Né? Nós queremos que muitas pessoas sejam alcançadas. Se você conhece alguém que já vivenciou um quadro de depressão ou tem algum parente, alguém na família, compartilha. Certamente vai alcançar o coração dessa pessoa. E lembra de deixar o like. Então, pessoal, né? Você falando, né, Maneco, essa questão de procurar ajuda, tudo, também outro ponto de equilíbrio é que a gente entender que tem como sair de lá, né? Porque às vezes a pessoa procura, por exemplo, uma psicóloga, aí fica dependente da psicóloga pro resto da vida. Use como muleta, que tá tudo certo, não é? Que seja temporário. Que seja temporário, que seja uma ajuda, né, Cá? Com certeza. Aí, assim, vamos lá. Maneco, assim, essa questão, né? Nós somos ministros e a gente ajuda muita gente nesse quadro, como você já mencionou. A gente, às vezes, não imagina que pode acontecer na nossa casa, com a gente, né? Mas, assim, e também reconhecer, não, nós vivemos isso, nós superamos isso. Como foi pra você, né, ter um diagnóstico? Quando Camila falou publicamente a primeira vez, né? Então, por ter esse lado de aconselhamento e estudar um pouquinho essa área de humanas, eu já tinha, acho que, um coração amolecido com relação a isso. Não houve dificuldade, né, de vivenciar isso. E passando a situação até me deu mais força e um poder de ajudar pessoas, porque quando eu conto uma história que eu vivi, gera uma empatia, isso faz com que as pessoas entendam que existe um caminho. Eu falo isso no meio cristão, no meio evangélico, porque às vezes existe um preconceito, existem os extremos de achar que não é, ou tem o outro extremo de achar que é demais, ou tudo é isso. Não, existe uma forma equilibrada de se pensar nisso. Quando a gente vivenciou isso, eu gostei de um momento de posicionamento de Camila, que ela disse, eu não vou tomar isso o tempo todo. Né? E eu lembro uma das vezes que eu fui com ela para a psiquiatra, ela pode narrar um pouquinho mais, né? Dizendo que ela ia tomar aquilo para o resto da vida. Então, às vezes, as pessoas aceitam um relatório e não usam a fé. O poder de vencer coisas
que às vezes vem como um decreto para a sua vida. Então a gente ainda é o povo da fé. Amém. E podemos vivenciar isso. E eu acho que ela poderia falar um pouquinho disso, Isso, né? Ká, fala aí pra gente como foi essa questão do tratamento, né? Então, né, quando eu me dispus a procurar ajuda e exatamente aquilo que você falou, quando eu descobri que não era eu, que se tratava de uma doença, né, que eu estava relacionando assim, tem alguma coisa errada comigo. Só que nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. E a alma estava quebrada naquele momento e eu estava confundindo tudo. Então, para mim foi uma virada quando eu descobri que se tratava de uma doença, que era depressão, que é uma doença. E ela tem um nome que está debaixo do nome de Jesus. Então, para mim, a virada de chave ali, para eu ir com tudo, né? Reagir. Para eu reagir, foi descobrir isso é uma doença. Então eu preciso tratar. E é um alívio, não é? Porque você fala assim, eu posso lidar com isso. Isso né? aqui Jesus levou. Ele levou. Porque é muito louco, o diabo é muito doido. Eu já tava pensando que eu ia de tobogã pro inferno. Meu Deus. Eu não sou crente, não. Eu não sou crente. Não, vem condenação. É uma doença muito suja. O diabo, assim... É uma desgraça. É uma mesmo. desgraça. Porque ele mexe com as suas faculdades mentais. O seu julgamento fica comprometido. Distorcido. Eu me lembro, eu tive 2 ataques de pânico. O primeiro que eu tive foi pensando, meu Deus, eu tô louca. Eu estou louca. Meu coração começou a acelerar. Taquicardia. Eu tô rindo porque eu me identifiquei. Eu sei. Vai. Meu coração acelerou. Deu falta de ar. Eu desfaleci ali no banheiro mesmo. Ai, meu Deus. E eu só conseguia falar, Jesus. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia. Então, assim, quando a psiquiatra chegou, falou, isso é transtorno de ansiedade, isso é uma doença. Isso foi depressão. E você teve um episódio de pânico? Aí eu, foi isso? Não sou eu? Tá tudo bem comigo. Tá tudo bem com o meu espírito, sim. Então eu falei, agora, Satanás, tu tá ferrado. Amém. Porque o que você tentou me oprimir, eu vou gritar pra todo mundo que tem cura. Amém. E que tem jeito. Amém. Então a gente tem que distinguir isso. Se você tá passando por esse momento, por esses pensamentos, sei lá, de que você não quer viver, que você não presta pra nada, de que não sei por que eu tô aqui, não sei. Isso é o diabo. É o diabo. E pode ser uma doença. Então procure ajuda. Em nome de Jesus, procure ajuda. Eu não pensava em suicídio. O diabo era tão nojento que ele falava assim, você é tão mole que você não tem coragem nem de tirar a sua vida. Ai, meu Aí Deus. eu fazia, dessa vez eu concordo com você. Ainda bem. Mas eu tinha o sentimento de morrer. Sim. Eu queria morrer. Eu não queria mais viver. Você não queria se matar, mas você também não tinha... Você falou assim, Tinha mas uma também não tem expectativa, a alegria não tinha pra alegria. viver, É né? ânimo, Tava- né? Ânimo, O ânimo né? é roubado, é Entendeu? sucumbido. Então, assim, quando eu descobri É aí que é a aquilo- depressão, né? Você fala, Isso. tô num buraco. Uhum. Então, assim, quando eu descobri que era uma doença, mudou a chave. E aí a doença eu sei como lidar. lidar. É o nome de Jesus. Vou atrás da psiquiatra. A psicóloga me encaminhou para uma psiquiatra que ela tinha uma segurança, né? Porque eu falei, eu não quero tomar medicação forte. Eu não quero ficar dependente de Química. dependente de... E muita gente porque- tem medo de psiquiatra, né, Kai? É bom você falar sobre isso, porque assim, existe aquela coisa, né? Psiquiatra é médico de doido, Aham. vai Tem um deixar você preconceito. dopado É. e você vai ficar, assim, dependente. Verdade. Eu acho que são as 3 primeiras coisas que passam na nossa É. cabeça quando se pensa num psiquiatra, né? Assim, você resistiu um pouco, mudou seu conceito. O que você pode dizer sobre isso? Mudou, porque eu tinha esse conceito mesmo. Psiquiatra é Médico de de doido. E o que vão pensar de mim, do psiquiatra? Mas essa triagem do psicólogo gera uma confiança Ajudou, né? para esse passo, né? Principalmente por ser uma pessoa próxima, cristã. É bem importante. Foi bem importante. E você lidar e buscar médicos cristãos é muito Sim, importante. faz toda a diferença, né? Faz. E a psiquiatra também, já também fica a dica para os profissionais, né, de saúde. Ela respeitou isso, ela me explicou, ela tratou com bastante carinho. Ela, não, tá certo, não, eu vou mandar só. Mudou, eu já tomava uma medicação que a obstetra tinha passado. Mudou a medicação, você só vai tomar esse aqui.
Agora, exercício físico, alimentação, você vai Ela ter te que ajudou a se ficar cuidar. mais bonita. Pois Porque você é. tá ficando cada dia mais linda, assim, ó, na academia, ó. Então, assim, tem esse esforço, né? Porque você não consegue sair, ninguém vai te tirar. Sim. Isso é verdade. Você tem que querer sair dali. E Sim. também você não sai sozinha. É um conjunto. Tem que querer Muito ser bom. ajudado, se ajudar. E deixar os outros ajudarem também, né? Porque às vezes as pessoas se fecham, não falam sobre isso. E continuam sofrendo. E continua sofrendo, Silenciosamente. não resolve nada, né? Aí depois... Eu tive a oportunidade de ministrar na igreja, né? Eu recebi tanta mensagem de pessoas falando isso. Pra mim foi libertador, porque eu me sentia culpado, né? Eu vi que eu posso lidar com isso com o nome de Jesus. Ou sair dessa mistificação, né? É muito importante. verdade. Porque tem pessoas que sofrem anos a fio. Anos. Porque falam assim, eu não pedi ajuda, porque eu só me sentia culpado, né? E assim, quando a gente olha para a Bíblia, a redenção, Juliana, nós vamos ver que Jesus sofreu espírito, alma e corpo. Né? Redimiu tudo. E ele redimiu tudo. E quando a Bíblia diz em 1 Pedro 2,24, é bem curioso essa escritura, que para recebermos a justiça ele foi feito pecado. Para sermos sarados no corpo ele foi feito doença. E a gente ama esse versículo, porque existe solução para o espírito e para o corpo. E a alma? A alma, no verso 25, diz: vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas, Jesus Cristo. Então ele é o que cuida da nossa psique. O termo lá é psique. Então o processo do cuidado da psique, ele vai ser durante toda a vida cristã, porque a Bíblia diz em Tiago que a nossa alma está sendo salva. Então esse processo do cuidado do Senhor sobre a nossa alma é uma coisa contínua. E uma coisa que eu gosto de pensar, eu escrevi um material certa vez, que os distúrbios emocionais mais frequentes de hoje são ansiedade, depressão, síndrome do pânico. As causas, elas podem ser bem complexas e variam de pessoa para pessoa. Elas podem ser de origem biológica, distúrbios hormonais, falta de sono, alimentação inadequada, pode ser de origem psicológica mesmo, traumas na infância, rejeição, abuso, social, né, problemas de angústia desse mundo moderno que está se vivendo, né, perda de um ente querido, acidente, emprego, divórcio, bullying, culpa. Mas em meio a tudo isso, Deus vai nos ajudar. Uma coisa também que em meio a isso Camila identificou foi que o processo dela de ter morado mais em 5 lugares, né, ela vivenciou uma situação. É um conjunto de coisas, então, né, que quando eu fui para psiquiatra é ótimo, porque assim ela faz toda uma leitura da sua vida, ela faz toda a anamnese, pergunta desde a tua infância, né, o que pode, porque ela tem que achar os gatilhos, localizar os gatilhos. Então a partir daí eu também passei a me conhecer. Então eu percebi que eu tinha alguns problemas relacionados a, por exemplo, não ter raízes. Eu morei em 5 lugares diferentes, longe da minha família. Quando estava criando raiz, tinha que ir embora. E isso me causava um sofrimento até após o casamento, e eu nem percebia isso, né? A terapia vai ajudar você a ressignificar muitas coisas, muitos pensamentos errados que você tem acerca de você, que também se tornam um gatilho. E com a médica, né, com a psiquiatra, ela localizou as mudanças hormonais. A questão hormonal para mim é muito sensível. Então eu não posso estar exposta a hormônios, porque isso pode ser um gatilho. Então são coisas que às vezes a gente pode evitar. Sim. Né? No próprio livro do irmão Reagan, ele fala que o que fazer quando a fé parece fraca. Que ele evita o café porque dá gastrite nele. Então, por quê? Eu vou evitar, assim, vou tentar me organizar para não dar esses gatilhos. Outro gatilho é falta de sono. Então, eu saí, quando Tessinha nasceu, ela mamava de 1h30 em 1h30. Eu não dormia praticamente. E essa privação de sono, para mim, é uma coisa que pode desencadear, né? Então, você passa a se conhecer, porque é espírito,
Alma e corpo que a gente tem que conciliar e cuidar. Outro fator também, eu acho que 6 ou 7 anticoncepcionais Camila usou. E cada um dava uma reação. Essa coisa da sensibilidade, né? Então, eu acho que a pessoa tem que aprender a fazer a leitura, tem que aprender a receber ajuda na medida certa, mas tem que entender que Deus é aquele que vai cuidar da nossa alma, né? Então, Jesus é o bispo e o pastor das nossas almas, independente das nossas histórias. Ele tem o poder de colocar o nosso mundo interior em ordem. E Deus vai levantar pessoas para ajudar, mas antes de tudo, você tem que se ajudar. É verdade. Que reconhecer que precisa de ajuda, né? Vai fazer toda a diferença. Cá, dentro desse período, né? Assim, você contou várias coisas, aí fala pra gente, você percebe isso em quanto tempo? Assim, tipo, 3 anos? Porque começou na gravidez de Caio, aí teve uma pausa, aí voltou na gravidez da Tessa, aí foi onde você ficou num grau mais profundo, não foi? Isso. Assim, na verdade, eu passei, desde quando com Caio, eu desenvolvi o transtorno de ansiedade, sabe? Então eu passei uns 3 anos, desde da gravidez de Caio até a minha 3ª gravidez, né? Que eu sofri um aborto. Depois foram em torno, foi quase 6 anos. Foram quase 5 anos. Pra você conseguir entender o que estava acontecendo. Para superar, né? Para receber a cura, para receber a ajuda e tudo mais. Foi 5 anos, porque começou com transtorno de ansiedade ali com o Caio, né? Uhum. E depois da gravidez, eu tive alguns episódios de depressão mesmo, pós-parto. Quando eu perdi o bebê, foi quando, assim, foi o auge. Sim. Foi o mais... Um ponto alto. O ponto mais alto, assim, da depressão, que foi quando eu realmente entrei na medicação com psiquiatra e tudo, mas foi quando, foi que eu entendi o processo que era uma doença, né? Então, quando eu descobri, demorei o diagnóstico, demorei a entender o que estava acontecendo, mas quando descobri, graças a Deus, eu tomei durante 6 meses o remédio. Depois a psicóloga, ela fez, Camila, eu não vejo mais sentido você vir aqui, porque eu ia lá pra conversar com ela. Você já só tá batendo papo, não tô mais te atendendo. E ela, não vejo mais sentido de você ficar vindo, eu tô lhe dando alta. Eu, não. Aí só, cuidado, né? Esse é o perigo, né? Às vezes as pessoas gostam tanto da profissional, né? Porque foi uma amizade, a pessoa te ajudou no momento crítico, né? Mas você precisa sair você tem que receber alta, né? Rumo à maturidade. Exatamente. Agora anda, né? Vá-se embora. E também depois, eu me dei alta da medicação, mas foi realmente uma direção do Espírito. Foi num culto falando sobre a alegria do Senhor. Eu joguei a cartela de comprimido. E assim, só faça isso em casa se realmente mas foi um milagre no mesmo nível pra você ver que foi algo sobrenatural. Porque todo mundo sabe que a medicação, ela precisa fazer um desmame. Né? Essa medicação... Senão só pode ter um efeito rebote, né? Eu passava da hora de tomar o remédio, eu já começava a dar choque. Eu começava a ter espasmo e dor de cabeça. Oh, meu Deus. Eu não tive nada. Glória a Deus. Depois que aconteceu isso, eu joguei o remédio fora e não tive nada. Foi sobrenatural. Foi pelo Espírito mesmo. E depois disso, mesmo jogando a cartela fora, eu continuei sendo acompanhada pela psicóloga. Falei pra ela o que aconteceu. Graças a Deus, ela era crente, ela entendeu. Mas ela falou, tem certeza que foi por fé, né? Foi! Isso é um ponto importante, né? Eu até quero falar de novo sobre o livro Fé e Confissão. Né? É um livro grande, mas você pode até abrir o prefácio, né? Você pode abrir e olhar os títulos e ir focado, né? Sobre isso. Porque você não pode andar na fé de outra pessoa. Então, você tá ouvindo o testemunho da Camila, né? Então, assim, ela compreendeu, ela gerou a fé para isso, recebeu de forma sobrenatural. Né? Em meio a isso, assim, ela não só administrou o que era necessário, os pensamentos, mas a ir para a igreja, ouvir a palavra, se expor, renovar a mente, a música te ajudou, né? Cá?
No início eu tinha algeriza, eu não aguentava ouvir música. A minha cabeça estava muito perturbada, assim, né? Porque a história é muito grande para pouco tempo. Mas assim, teve a gravidez de Caio, os transtornos de ansiedade. Na gravidez de Tessa, eu desenvolvi a depressão mesmo, até após o nascimento de Tessa. Comecei a tomar medicação. Aí parei a medicação. Sim. Que foi passada pela obstetra. Aí eu engravidei do terceiro, quando Tessinha ia fazer 1 aninho. Uhum. E entrei em depressão de novo, foi quando eu procurei a psicóloga e a psiquiatra, que mudou a medicação. E quando eu perdi, eu tive 2 ataques de pânico, né? Sim. Foram 2 episódios de ataques de pânico. E entrei na medicação e fiz 6 meses acompanhada pela psiquiatra, né? Então, assim... E você ficou com a psicóloga há quanto tempo? Fiquei 1 ano, não foi, Maneco? Uhum. Foi 1 ano. Aí você jogou, vamos só recapitular, você jogou a cartela fora, continuou psiquiatra pra ela te dar alta, e ela te deu alta? A psicóloga. A psiquiatra. Não, a psiquiatra não voltei mais lá, não. Não voltou. Ela não era crente, ela não vai entender e vai ficar... Quem era crente e entendeu foi a psicóloga. E aí ela te acompanhou, né? Entendi. Aí eu continuei fazendo mais uns 3 meses. Ela falou, não, você vai ficar vindo aqui que eu quero ver. Ela queria ver o comportamento. Ela queria ter certeza de que foi pela fé que você recebeu. Estava estabilizado. E estava bem. Aí eu, não, mas não quero ir mais não. Ela, não, você vai ficar vindo. Aí eu, tá certo. Porque a gente fica com aquela impressão assim, eu tô desfazendo. E você mudou hábitos, né, Cá? Porque, por exemplo, eu lembro que você emagreceu, começou a fazer exercício regularmente. Assim, você organizou a sua vida para que você não tenha também outro tipo de recaída, né? Uma recaída, exatamente. É que era o cuidado da psicóloga. Tanto que aí eu não queria voltar na psicóloga, porque eu não tô na fé. Se eu tô indo na psicóloga de novo, ela, não, eu quero saber se tá... Eu quero provar essa fé. Aí eu, tá certo, continuei indo. Por segurança, né? E passei mais uns 2, 3 meses com ela. Foi quando ela falou, tá bom, pode ir. Agora você pode ir. Agora eu quero mais não. Eu não quero. Ei, você falou várias coisas, né? Mas pra você, assim, qual foi o momento mais difícil? Se você pudesse pontuar, assim, qual foi o momento mais crítico disso tudo, desses anos, assim? O momento mais crítico é não entender o que estava acontecendo. Foi o começo mesmo, que você não se entendia, não se percebia aquela crise, o que está acontecendo. Então. Exatamente, eu não, como eu falei, eu achava não que era um problema meu. Palavra que eu queria achar. Era um problema meu, era assim, tô quebrada, tô doida. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Esse foi o pior, é o pior, porque você não fica sem rumo. Você fica sem esperança. Eu acho que é muito legal, né? Quando você chega nesse ponto e fala assim, peraí, eu posso lidar com isso, né? É o que faz toda a diferença. Uma redescoberta, né? É como você perder as rédeas e quando você descobre, eu posso ter as rédeas de novo. Aí, importante. E pra você, Maneco, qual foi o momento mais difícil? Então, ver o sofrimento dela era uma coisa que dá uma angústia, né? Mas... eu acho que aquele sentimento de fé que a gente edifica ao longo dos anos, né? Confiança em Deus que vai superar, às vezes não é na velocidade que a gente quer, mas vamos sair dessa, né? Eu creio que para os homens, numa situação da esposa, da mulher, vivendo uma situação dessa, ele precisa ter paciência, porque se isso afeta a esposa e como existe alguns conceitos, né, de que pessoas vivenciam situações que vai adoecendo a família. Então, ele não pode deixar isso adoecer ele. Porque, num certo sentido, você vai sustentar aquele momento para ser superado. Sim. Então, se você se deixa adoecer com aquilo, né, talvez demore mais, dê um pouquinho mais de trabalho para o todo. Então, ter essa firmeza, essa confiança em Deus e aí aprender a suprir, porque às vezes vai ter um momento de atenção, vai ter um momento de consolação, né, de estar junto, né? O homem vive muito para fora, no sentido de trabalhar, de viver um tempo fora na rotina dele, mais do que a mulher. Então, você precisa dar um freio nisso para vivenciar esse momento
Não para mergulhar, mas para ajudar a superar. E assim, as crianças, vocês acham que de alguma forma isso impactou a vida delas ou elas perceberam algo? Como foi em questão das crianças? Então, eu lembro que Caio sentiu alguma coisa, acho que foi um momento que Camila chorou sentada no chão. Como foi? Tessinha era bebê, né? Ela tinha recém-nascido. Ela não tem memória disso. Não lembra. Mas Caio, eu tive um ataque de pânico sozinho em casa. E ele tava... Ele tinha 3 para 4 aninhos, né? Ele sentou no chão comigo. Oh, meu Deus. Eu lá, em posição fetal, assim, pensando que ia morrer. E ele... Mamãe! Agarrado assim em mim. Tentando consolar, né? Aí fazia... Tá tudo bem, mamãe? Que foi, mamãe? E ficava ali comigo, assim. E eu, vai passar, Caio, vai passar. E ele lá. Aí depois, consegui, né, recompor, fui pro quarto. Aí ele chegou no quarto, foi lá cuidar de mim. Aí eu fui explicar, não, Caio, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, passou. Foi só a mamãe que ficou muito, muito triste, mas agora eu já tô feliz. E assim, ele não chegou... Eu tentava o máximo, né? Na verdade, assim, as crianças, pra mim, era a alegria, né? Era quando vinha esses pensamentos de morte, aí eu ficava, mas eu não vou ver meus filhos crescerem. Outra pessoa vai cuidar deles? Eu não vou ver Tessinha com 15 anos de idade? Eu não vou ver Caio casar? Não, só se Jesus voltar. Mas enquanto Jesus não voltar, eu vou estar aqui. Amém. Era eles que me davam realmente força pra continuar, assim, sabe? Né? Então, eles eram pequenos, né? Eu acredito. E assim, e mesmo assim, quando surgia alguma dúvida com relação a isso, eu tentava tentava assim... Não expor. Não expor para ele o Preservar máximo. eles, Isso, né? preservar. Essa. Mas se surgir alguma dúvida, eu não inventava história, não. Sim. Eu era clara. Sim. Uma vez, ele perguntou para mim, mamãe, o que é depressão? Ele ouviu alguma coisa, aí eu e tentei explicar na linguagem dele o que era depressão. Aí eu até falei, a mamãe teve, mas a mamãe agora tá curada. E ele, tá, ok. Entendeu? A gente bonitinho. tenta preservar, né? A gente não vai deixar eles expostos a isso, mas também se surgir alguma dúvida, alguma coisa, é importante eles participarem, eles estarem nesse contexto, eu na lembrei linguagem do Samuel deles. aqui, mas eu não vou contar. Eu vou deixar para contar no podcast, que eu vou falar da minha história. Então, assim, eu queria assim que a gente caminhasse, né, para um tom assim de conselho agora, né? Assim, eu entendo que quando a gente vivencia, Maneco já falou sobre isso, a gente tem uma empatia diferente. Não quer dizer que tudo que a gente vai aconselhar, ministrar, a gente precisa viver de forma, né? Assim, seria outro extremo. Mas assim, realmente você visualiza, você entende do que a pessoa está falando, né? É diferente. E assim, Ká, o que você pode deixar aí para as nossas mulheres, né? Que estão percebendo algo. Uma vez eu estava conversando com você, eu acho que foi até a gente combinando sobre o podcast. E você falou assim, às vezes também a pessoa ouve a gente falando e fica procurando pelo em ovo, né? Fica assim, então eu acho que eu tenho, né? Não, se você tá em depressão, gente, é algo terrível, é incapacitante, é uma doença, você não consegue viver normalmente, né? Então, a depressão é isso, ela te deixa incapaz de viver o cotidiano, de viver a vida, tira o brilho. Coisa que parecia que você fazia facilmente, de repente você tem que botar muita força, né? Então, assim, eu queria mesmo assim, o que você pode falar para as nossas mulheres, para o pessoal que está assistindo mesmo, assim, que você poderia trazer um conselho mesmo? Então, a gente passa por etapas na nossa vida, por problemas, né? Eu só me lembro da oração de Jesus, que ele fala, Senhor, eu não quero que você o tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, essa liberdade,
esse livramento o Senhor tem para a nossa vida. Se você está passando por um processo de depressão, de algum transtorno psíquico, de alguma coisa que possa estar te tirando do caminho, te tirando do foco, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, que é amor, justiça, alegria, é paz. Você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda com o seu líder espiritual, com o seu pastor. Se você vê que uma outra coisa, assim, que talvez você precise, um psicólogo, um psiquiatra, não fique sofrendo calada, né? Não fique sofrendo enquanto o Senhor quer livrar você. Então, procure ajuda. A depressão é algo sério, né? Que é incapacitante e te tira a alegria de viver. Mas o Senhor levou sobre si, na cruz também, a depressão, os transtornos. E se você recebeu o diagnóstico de depressão, de qualquer tipo de coisa, de síndrome do pânico, de bipolaridade, você não é esse diagnóstico. Você não é um diagnóstico. Você não precisa viver o resto da vida presa a esse diagnóstico. Uhum. Você pode se posicionar, você precisa se posicionar em fé. E o Senhor, é Ele quem te fortalece para quebrar esse diagnóstico e sair disso. Não importa a sua história familiar, o Senhor é poderoso para quebrar todo e qualquer jugo. Não importa o que você passou na vida, o Senhor é poderoso para quebrar e fazer tudo novo. Amém? Então, se você está precisando de ajuda, procure ajuda. E com todo respeito, não se acomode a um diagnóstico. Você não é um diagnóstico. Seu filho não é um diagnóstico. Amém? Vamos nos posicionar. Assim como ele foi comigo, eu tenho certeza que vai ser com você. E eu digo a você, tem dias que são fáceis, mas tem dias que não são. Tem dias que a depressão quer voltar. Tem dias que o transtorno quer voltar, mas você agora tem que resistir. Agora eu sei o caminho de sair. E eu declaro isso na sua vida. Amém. Amém. E você, Maneco? Então, eu creio que quando a gente começa a pensar de uma forma à luz da palavra de Deus, né, onde envolve fé, onde envolve esse entendimento de que Deus se importa com nossa identidade, nossa vida emocional, o que nós sentimos, Ele quer nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, nós vamos experimentar essa graça mesmo que vem do alto. Eu sei que no mundo dos homens, alguns pensam que não existe depressão, mas também existe depressão no mundo dos homens. E eu diria que tanto para os homens como para as mulheres, que a gente está falando aqui, mas no contexto das mulheres, que existe um caminho para sair disso. Então você deve buscar conhecimento, deve buscar ajuda. Existem livros cristãos que vão mostrar como você aplicar a palavra, de uma forma adequada para superar situações. A questão de entendermos a necessidade de um diagnóstico químico do corpo, para você também ajustar essas coisas, é bem importante. Então, a instrução bíblica é que o Deus da paz vai nos santificar espírito, alma e corpo, e que nós temos uma responsabilidade sobre cuidar do espírito e da alma do corpo conjuntamente. Então não transfere para ninguém, é sua responsabilidade de cuidar de si mesmo, e para os homens de cuidar da sua casa, da sua esposa. Não pense que só é tristeza ou às vezes o ciclo hormonal mensal da mulher que altera uma coisa ou outra. Questiona, busca, sugere, vamos examinar se isso é isso mesmo. Quando estiver junto com ginecologista, obstetra, será que precisa ver alguma coisa a mais? Identifica os comportamentos, sinaliza, seja uma voz, seja um guardião, e pense nisso. E também conta com a ajuda dos seus líderes, ministros na igreja, pessoas que têm mais luz sobre esse assunto, uns têm mais, outros menos, e eu até exortaria aqueles que são pastores e líderes, não ignora isso. E esposas de pastor esposas também, de pastor, de como saber ajudar nesses quesitos, porque às vezes a situação é bem grave e às vezes a gente trata com um pouco de leveza, e precisa de uma ajuda mais precisa, mais especializada. Muito bom, muito obrigada.
Gente, a gente tá caminhando aqui pro final, né? Que gostoso, que Bom conversa demais. boa, dava para ficar muito mais tempo. Mas eu tenho certeza que a gente alcançou os corações, né? E a gente pôde compartilhar aqui um pouco, pensar um pouco, sair edificado também. Sim. E que coisa maravilhosa. Eu quero agradecer, né, a participação do pessoal, quem tá aqui conosco. Mulherada, vamos divulgar o podcast Coisas de Mulher. Nosso conteúdo é maravilhoso. Eu tenho visto, assim, coisas que realmente do nosso cotidiano, que vai nos ajudar a ser bem-sucedida como o Senhor deseja que a gente seja. Eu tenho certeza que essas conversas vão ajudar você, ajudar as suas amigas, a sua irmã, sua cunhada, né, sua mãe, sua sogra. Eu digo assim, nós vamos ser mulheres, né, mais conscientes do que Deus tem para nós, mais ousadas. Na verdade, esse é o verdadeiro empoderamento feminino, viu? Estar consciente da palavra, do Espírito e viver com intensidade a vontade de Deus. Eu quero aproveitar e agradecer, né, a Lavinid, esse look lindo, né, que eu tô vestindo é de lá. Essa loja, a gente vai deixar na descrição, tá bom? O @Lavinid, você pode entrar e você pode fazer compra online, onde você estiver no Brasil, vai chegar até você. Eu amo essa loja, gosto muito mesmo. E você pode entrar e também fazer a sua compra, tá bom? E também quero mencionar a Feminina MVV. Dá um close na Camila, por favor, pessoal. Essa jaqueta maravilhosa, tá bom? É da Feminina MVV. Então você pode procurar também para você adquirir a sua. Vai ter a Conferência de Mulheres em outubro. Meninas, se você ainda não se organizou para vir, vem para Campina Grande. Nós estamos esperando você. E você pode nem comprar pela internet, comprar no stand da Feminina na conferência, que vai ser um sucesso, tá bom? Eu queria pedir para vocês também se despedirem, né, do pessoal, e a gente vai realmente fechar esse podcast, mas com muita alegria, que Amém. foi maravilhoso. Amém, é verdade. Então, eu vejo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Existe mesmo um tempo em que vivíamos na ignorância. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas quando luz chega, quando aplicamos a palavra, quando entendemos, alguém já disse que a Bíblia é o manual do fabricante. Irmãos, se seguirmos, vamos viver uma vida plena e tudo funcionando bem. Deus te quer funcionando bem. Então, cuide de si mesmo, faz algo por ti, aplica a palavra e tudo vai mudar. Amém. Amém. Para mim foi um prazer imenso poder compartilhar, né, um pouco da experiência, né, ainda... meio que é fresco essa experiência, né? Mas eu tenho para mim aquilo que Paulo fala, consolar os outros daquilo que a gente foi consolado. Isso. Então, assim, como eu falei, eu quero gritar para todos os cantos. Amém. Que eu venci a depressão. Isso também é cura para nós, né? Com certeza. E então a minha oração é que esse meu testemunho possa edificar a fé, né, de quem está ouvindo e abençoe as vidas. E para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa honra. Viu? Obrigada, muito obrigada. Bom Pessoal, demais. a gente está encerrando, então. Lembra aí de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque vai ter mais conteúdo. E ativa aí o sininho para você receber notificação, ficar atento, não perder nada. Então, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.